Hum, Alô pessoal, deixem-me ver, marcar um comentário. Conseguem ouvir? Ia buscar o Rómulo. Boa, boa. Conseguem ouvir? Pessoal, vão partilhando também, faz favor, partilhem nos vossos links, o link para estarmos. Eu acho que temos mesmo que definitivamente começar a fazer no Zoom. Ok. O Rómulo já está. Faz o convite, Rómulo, se puderes. Brilhante. Acho que já aceitei, já. Pessoal, conseguem ouvir bem? Café. Rómulo, consegues ouvir? Consigo, consigo. Pronto, eu tenho. Isto caiu porque estava a coisa. Eu estava aqui à procura. Eu tinha um livro que era muito bom, que queria recomendar, que é de 1946 e foi feito na Alemanha, sobre a importância da cultura para o desenvolvimento económico, mas infelizmente não sei onde é que está, mas depois posso partilhar. E acho interessante porque tem aspectos muito bons dessa interligação da cultura, a economia e a mobilização dos povos, né? Tu estavas a tocar, podes continuar, estavas a tocar um bocadinho sobre o papel do artista, a profissionalização do artista, né? E qual seria a tua opinião? Podes continuar? Eh, não, ainda não estávamos a falar da profissionalização do artista. Ou Não? Bom, então, já era assim, era assim, era assim. Bom, a questão da profissionalização do, do artista é um bocadinho, acaba por ser um bocadinho abstrato, dependendo do tipo de arte que estamos a falar, né? uhum. A questão da profissionalização daquilo que é a sua prática como artista acaba por existir em alguns setores, por exemplo, como seria o caso, digamos, vamos supor, um músico lírico, alguma coisa assim, que requer que trabalham-se técnicas específicas para se atingir determinado patamar, a nível técnico, Uhum. digamos assim. E na questão artística, por exemplo, ligado às artes, tu tens muitos artistas renomados internacionais, artistas autodidatas que não tiveram, digamos, grande bagagem do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista científico. Então tiveram uma grande parte da sua vida como artista pesquisadas por eles mesmos, produzidas por eles mesmos, ter uma grande influência da academia mas na questão da profissionalização no setor, digamos, a nível transversal, acaba por recair sempre no papel que o Estado tem dentro desse setor e, essencialmente, nas aberturas que há a nível de mercado para que se invista nessa área. Vamos supor que eu queira abrir na área da cultura, mas não vou trabalhar com os artistas, vou trabalhar na área de formação. Eu vou abrir uma escola de formação para uma determinada área, né, das artes. Se não houver mercado para quem vai fazer essa formação, quem vai estudar? Ninguém vai se interessar em ir. Eu vou estudar, eu vou ter uma formação de saxofone, ou de violão, ou de guitarra. Se não existir mercado que essa pessoa desenvolva a sua. Porque nós estamos a falar de uma questão de sobrevivência, estamos a falar de uma questão Uhum. de manutenção da pessoa humana. Então, precisa-se ter um retorno para aquilo que a pessoa vai investir. Na questão cultural, nós temos uma particularidade que o retorno, geralmente, dependendo da área que nós estamos a falar, não são retornos muito
avultados, não são somas muito avultadas. Existe retorno, existe mercado e existe potencial para se investir nesta área. Só que essas condições para que esse investimento aconteça precisam estar garantidas, né? Precisa haver flexibilização. Vou dar um exemplo. No Brasil, onde eu fiz a minha formação, os estudantes têm desconto para quase tudo. Para quase todos os setores que eles precisem comprar alguma coisa, algum bilhete, um ticket para assistir ou para se movimentar, tem descontos, né? Clientes de determinadas companhias não precisam ser, determinadas empresas, não precisa ser do setor cultural, acabam por ter descontos em determinados produtos. Grande parte desses produtos são... Mas não te cortando, eu sei que há um cartão jovem que eu tive o privilégio, acho que finais do ano passado, de ter contacto, está em velocidade de cruzeiro, tenho acompanhado no LinkedIn, que também já promove esses descontos para estudantes. Descontos em todas as vertentes, mas vai depender de quê? Das empresas privadas e não só também entrarem neste pacote. Exatamente. Por exemplo, eu como empresa, quais são as vantagens que eu tenho de ter o cartão jovem? E eu acho que se calhar toca nisso que tu estás a falar. Há aqui uma pergunta da Eveline que eu achei muito boa e pertinente, que é: quando tentamos fazer da arte um lucro, não estamos a contribuir para a sua queda? Não é. Eu acho que não. Porque para qualquer atividade econômica que nos propusemos a fazer, se não oferecíamos o trabalho, para qualquer atividade econômica que nos propusemos a fazer, precisamos ter algum lucro, que é para sustentabilidade e manutenção deste produto. Eu acho que não se contribui. Há aqui algum falso, digamos, falso que é no início de que os trabalhos artísticos ou precisam ser baratos ou às vezes são dados de graça ou acabam por ser ofertas como se não houvesse algum esforço ou trabalho, esse trabalho para se executar esse produto, né? Para se fazer esse produto. Isso é uma ideia errada. O artista precisa sobreviver, precisa comer, precisa pagar contas. Então, é necessário que haja um valor agregado ao produto que ele apresenta. Então, precisa ter, sim senhor, algum lucro sobre o seu produto. Esse lucro vai variar, vai depender, mas precisa, de facto, ter algum lucro. Imaginemos que um artista tenha que comprar X quantidade de material para poder para poder produzir o trabalho. Há necessidade de se cobrir os custos, né, da execução desse trabalho. E o lucro acaba por ser o benefício que ele tira do esforço que empreendeu para poder ter o produto. Então, eu não acredito que o pensamento sobre o lucro que existe, que o trabalho possa ter, acaba por desvalorizar ou acaba por diminuir a longo prazo o valor estético ou o valor econômico do produto artístico. Wilson, eu queria... Olha, estou aqui a beber um pouco. Mas fala. Para eu não esquecer, falava de empresas e eu me lembrei sobre a questão da lei do mecenato. A lei do mecenato, que é a lei 8/12 de 18 de janeiro. A lei do mecenato, ela se debruça quase de forma transversal a empresas, as pessoas jurídicas de forma geral, que se dedicam de forma altruísta ao apoio a questões sociais, da cultura, educação, saúde, comunicação social. Então, propicia a existência de benefícios fiscais a pessoas jurídicas para que possam apoiar determinados setores sociais. Mas o que é que acontece? Por exemplo, essa é uma lei, digamos, em teoria muito boa. Poderia ajudar inúmeras empresas, inúmeros artistas e atores culturais de forma geral, mas no fundo não funciona. Não funciona porque nós temos empresas, principalmente do setor
setor bancário, setor petrolífero, que Uhum. geram milhões e milhões nas suas faturações e têm responsabilidades sociais. Essas empresas, com certeza, têm alguns benefícios fiscais, mas nós não temos um órgão que fiscalize, digamos, de forma concreta como tem sido gerido Uhum. esse apoio para poder ter esse benefício fiscal. E há até algumas mais línguas aí que dizem que grandes empresas usam-se desse quesito para... Porque depois tu não tens um critério de fiscalização. Eu para Não, pagar mais, por acaso, exatamente. E tens até o caso de eu alguns tenho. que beneficiam desses apoios, mas isso não acontece sob nenhum concurso. Por exemplo, nenhum edital, não sai, vai ser um edital para a criação de um livro, por exemplo. Então, Uhum. as pessoas concorrem, vão concorrer, sabem que o apoio pode não ser em dinheiro, mas pode ser a produção do livro. Quando tu assustas, não sai esse edital, dizia, esse edital não sai, mas tu Sim, assustas, sim, sim. tem a fulana de tal, não sei quem que te é apoiado pela empresa X ou Y, e já... Aqui, por acaso, e vou concordar contigo, há aqui um loophole, né? As leis são feitas, mas é preciso a sua regulamentação e a sua fiscalização. Porque eu noto na indústria petrolífera que falo, há muitos concursos que eles põem às vezes nos seus próprios sites, mas através das suas redes. Mas depois, tu quando vais concorrer, tu dependes do Ministério dos Recursos, dos Petróleos, Recursos Naturais e Gás, né? Não, Sim, dos sim, sim. recursos, sim, É, Ministério, gás. agora é um novo Ministério, né? Não sei dizer, mas dependes de uma inscrição. Se não tiveres inscrito, tu ficas quase inviável. E quem é que faz, quem beneficia desses incentivos ou desses financiamentos que vai no local content? São às vezes pessoas que estão dentro da rede. Exato, Aquela indireta massiva do nepotismo é que exato. eu acho que quando estamos a falar da cultura, nós também temos que falar um bocadinho da problemática da corrupção, o nepotismo. Se calhar é que nota-se que há artistas que recebem muito mais que outros, Os não outros. só pela fama, mas são sempre os mesmos. Eu surpreendo-me às vezes ver shows na televisão. Eu também não vou a shows, não gosto muito de ir a shows, mas quando vejo são sempre os mesmos cantores. Quer dizer, mas temos isso na música. Teatro tenho ido e surpreende-me que na minha antiga escola, Zinga Banda é uma das salas. Pronto, há um monte de. Há vários aspectos que as petrolíferas também, se calhar, incentivam indiretamente a esta divisão, né? Como tu dizes, qual é o edital que é feito? É verdade, eu vou dar um exemplo, por acaso, eu falo disso porque acompanho o caso. Bom, não vou dizer o nome, então fomos a um encontro com um pessoal que veio da França e da Bélgica, com dois consultores. Um era um colecionador, o outro não lembro que era representante de que instituição. E eles disseram na apresentação que vieram conhecer ou trabalhar com os artistas angolanos. Tudo bem, até aí ok. Então, depois de perguntar para o pessoal que trouxe os senhores para cá, quais são os artistas que vocês identificaram que vocês vão trabalhar? Todos os nomes conhecidos, todos os artistas são internacionais, conhecidos. E eu perguntei, como é que vocês acham que vocês vão trabalhar com os artistas angolanos se vocês trabalham com os artistas angolanos que são conhecidos? Quer dizer, esses Conhecido. não representam um terço dos artistas angolanos, né, que eram artistas plásticos. Não representam um terço dos artistas plásticos. E depois, quando vocês forem, vocês vão dizer que trabalhamos com artistas angolanos. Eu acho que não. Vocês podiam, pelo menos, fazer um esforço de trabalhar com a maior parte possível, depois selecionavam e tal. Quer dizer, até para dar oportunidade a quem está a lutar para entrar em determinado Sim, sim. nível, digamos, para conseguir progredir na carreira, de estar mais adiante. O que acontece é que toda essa questão do nepotismo e até da corrupção, mas na questão da cultura, eu ia mesmo mais para a questão do nepotismo. Acabamos por ter meio que círculos
entre grupos de artistas, é como se fosse aquilo é de ferro, não se consegue entrar ali. Entrar ali, tem que caminhar assim em outros meandros. E só se entra por indicação do plano. Quer dizer, acaba por ter uma complexidade de graus para se chegar ali. Porque não importa se tu és bom naquilo que fazes ou não. Importa se és filho do cicrano, se és filho do fulano, se for fulano que indicou ou não. Quando eu falava da lei do mecenato, era para dizer que o nível de benefícios fiscais que as empresas têm e dessa responsabilidade social que são obrigadas a trabalhar, existe de concreto meios financeiros para se desenvolver determinados projetos. O que gostaríamos, por exemplo, nesse contexto, seria um papel mais forte do Estado e o próprio Ministério da Cultura, junto do Ministério da Economia, do Ministério para que se fiscalizasse esse tipo de ações, né? E se visse de facto que foi para apoiar ações e quando eu falava das más línguas, era a questão da fuga ao fisco, que depois beira-se que o entendimento que chega às pessoas é de que é mais um meio de fuga ao fisco por parte de determinadas empresas, porque depois não há uma auditoria, não há uma Ou seja, não há uma quantificação, né? Não há uma quantificação real. Por exemplo, quantas pessoas receberam o impacto deste benefício, desta lei de mecenato? Eu, como empresa, temos que quantificar. Eu gosto muito de números e tu sabes que eu sou fascinado por números. Para mim, os números são as coisas mais lindas que existem. Não mentem. E eu fico preocupado, de facto, porque também há loopholes. Mesmo a nível estatal, tu vês às vezes concursos públicos, tem agora um novo termo, que eu acho que se o Estado não começar a cortar, vai levar outra vez para a corrupção e nepotismo, que é concursos por convite limitado. Ok, o concurso por convite limitado não é nada mais, nada menos que uma evolução do que já era no passado. Yeah. Só que agora tu tens que pôr 2 novos jogadores. Eu tenho a minha empresa, eu sou o decisor, e ponho mais 2 empresas. E propositadamente eu vou pôr as empresas que têm o valor orçamental mais alto. Yeah. Se calhar isso na cultura também deve acontecer. Não sei, estou só a especular, né? Mas noto que a nível estatal estamos a caminhar para esse sentido. Não será que esses monopólios afetam também o setor cultural? Acabam por afetar. Eu acho que isso é transversal a todos os setores, a todos os departamentos ministeriais, digamos assim. Eu acho que precisa se dar de concreto maior autonomia a essas instituições e o Estado criar condições. Eu realmente, quer dizer, até fiquei assim um bocado confuso com essa nova palavra que é convite, não, é concurso público por convite, né? Concurso Limitado. é bastante estranho. Isso parece uma evolução das adjudicações diretas. Acho que é uma Exatamente. adjudicações diretas. Mas eu acho, sim, senhora, que isso afeta. Nós vimos isso da Bienal da Paz que teve aqui o ano passado. Vimos como é que foi, vimos as críticas que tiveram, digamos, o fiasco, de alguma forma, que foi Desculpa, Romulo, não conseguimos perceber. Podes repetir essa cortou, né? Eu disse que vimos porque na Bienal da Bienal da Paz que se realizou o ano passado aqui na antiga Fortaleza de São Miguel, agora aí no Museu das Fortalezas, Uhum. não houve concurso público e a adjudicação foi direta e as conversas dos corredores é a capacidade de realizar esse tipo
desse tipo de evento da empresa ao qual foi adjudicado, colocava em a qualidade do produto final que seria apresentado, e as críticas, prontos, choveram de todos os lados. Então, eu acho que isso acaba por ser uma situação transversal a todos os setores. Precisa-se, de facto, mesmo de abertura e de seriedade na implementação e no acompanhamento. Né? Há um financiamento. Um exemplo agora, nós estamos a tratar o desenvolvimento de uma candidatura para o IFCD, é uma área da Unesco para o apoio ao desenvolvimento cultural. E é um projeto, o sistema deles de candidatura é muito simples, mas o sistema de preenchimento... Muito rigoroso. Não entendi? É muito simples, mas extremamente rigoroso. Exatamente, exatamente. É um sistema de preenchimento que eles dão-te já o formulário, dão os dados todos que precisam, mas não te permite escapar. Não tem como dar uma volta a tema de próprio interesse financeiro. O pagamento é até 100 mil dólares para cada, Dólar. para cada candidatura, ou para cada empresa que vai se candidatar. E o tipo de preenchimento quer dizer, não te dá abertura, não te dá margens para manobras. O foco é a implementação e o desenvolvimento do projeto. E, especialmente, a primeira questão, se o projeto não tiver impacto concreto na população, no lugar onde vai ser implementado, esquece, não vai passar. O projeto não pode ter, digamos, a nível de orçamento, o gasto por pessoal que vai trabalhar na nação, no acompanhamento do projeto, não pode passar 30% do budget geral, não pode passar 30 mil dólares. Sim. Não permitem compra de equipamentos superiores a um determinado valor, não permitem compra de viaturas, não permitem reconstrução de infraestruturas, nem construção de infraestruturas. Há uma série de elementos ali que faz com que o projeto que passe por aquele seja concreto, algo que vai dar resultado. Execuível. Exatamente. Não tem margem para outro tipo de voltas a dar. Mas Rómulo, não será que isto é um exemplo que nós devemos também beber e o Estado deve beber? Porque nós temos grandes projetos, mas se calhar a sua aplicabilidade... Eu acho que é isso. E o que vejo, grande parte dos projetos que nós temos, incluindo mesmo nesse ainda da diversificação da economia, eu não sei se o Wilson acompanhou, acho que foi há um ano e pouco atrás, uma situação de 200 toneladas de arroz de uma das províncias que acabou por estragar, porque Sim. não teve escoamento. Bom, então, eu acho que os projetos que são aprovados e alguns até que são implementados, não sei, não vou julgar ninguém, né? Mas eu não sei realmente qual é a intenção da aplicação desses projetos, se é o benefício da comunidade, se é o desenvolvimento do país, se é o desenvolvimento de um determinado setor ou se é o benefício próprio. Porque nós temos acompanhado determinadas situações, os projetos são implementados, funcionam durante 1, 2 anos, e depois acabam prontos. Mas não será que também... Desculpa, não será que também a falta de auscultação, que resulta também um bocadinho de falta de união entre todos os segmentos da cultura e a cópia de projetos externos para a nossa realidade não afetam? Afetam. E quando eu falava no início sobre o estudo aprofundado das nossas culturas e subculturas, assim, era justamente por conta dessa questão. Nós não podemos, de forma nenhuma, pegar um projeto, vamos dizer, que foi implementado no Egito, por exemplo, né? Um país com uma situação política e um contexto cultural completamente diferente do nosso. Taxativamente, o
projeto e implementá-lo aqui sem ver quer dizer, qual seria o impacto a médio e longo prazo, qual seria a aceitação desse projeto e até que ponto esse projeto propiciaria o desenvolvimento daquela região. No setor cultural também nós temos muito questões desse tipo, que nós vamos pegar um tipo de projeto vida numa outra localidade, é no Ocidente, vamos pegar aquele projeto e implementá-lo aqui. Não existe. Isso acho que isto não dá certo, não precisa ter em conta, em concreto, questões culturais, sociais e ambientais daquela localidade, que são próprias da região, que ainda que o processo sofra uma adaptação, mas que vai poder ser desenvolvido com a sua maior amplitude, sem haver um grande número de percas. Então, acho que isso precisa ser feito. E no setor cultural nós temos tido muito isso. Mesmo tendo em conta que há poucos projetos do setor cultural que tenham sido viabilizados e acabam por ser executados. Pois, isso também... Isso voltamos naquela massiva que falávamos há cerca de uma hora atrás, que é, nós tivemos a ver o PND e notamos que no âmbito da cultura falamos em construção. Quer dizer, nós não queremos dinamizar e saber o porquê que o Museu da Antropologia, a não ser que os alunos são obrigados a ir, não tem visitantes naturais, pessoas que queiram ir ver. Eu falo próprio, eu vou pegar a minha filha, vou lá, quero ver. Mas será que não devia haver um princípio de marketing, de branding, explicar o que é um museu, o que é um teatro, o que tu dizias da formação de base, né? Mas se calhar não seria um dos papéis fundamentais que o Estado e o Ministério da Cultura, agora é um mix, deveria se focar na consciencialização dos valores culturais do país? Bom, isso eu acho que é um facto. Aí eu, se calhar, até nem teria... Íamos transformar isso, em vez de uma pergunta, íamos transformar numa afirmação. Eu estive a colaborar há algum tempo no Museu de História Natural, que pertence ao Ministério da Cultura. Uhum. E atenção, Wilson, eu colaborei no Museu de História Natural em 2004. E, para dar um exemplo, em 2004, voltei para lá coisa de 2, 3 meses atrás para fazer um outro trabalho e o museu continua igual. Os animais que estão lá são quase os mesmos. Pronto, é um museu, mas é um museu que volta mais para questões de ordem ambiental mas só tem degradação. De 2004 para cá, a nível de infraestruturas, principalmente, o que mais tem é degradação. Mas a nível de upgrade, a nível de atualizações para os animais ou para o pessoal, não tem quase nada. É exatamente a mesma coisa. Eu passava todo dia no museu, bom, que mais iam lá eram as escolas, né? Determinadas escolas e esses programas tinham que ser realizados lá no museu, então eles iam fazer visitas. Vamos dizer que era dia de semana, o pessoal começa já fui lá o sábado e quase ninguém vai para lá, quer dizer, Eu acho que pouco mundo, o que me preocupa é a falta de divulgação e, se calhar, consoante o fluxo de pessoas, tu és obrigado a fazer um upgrade, porque o museu não deixa de ser um formato de apelatividade. Tem que estar sempre atualizado, para animais novos, eventos novos, etc. Mas, se calhar, tu tocaste aqui num pormenor que era gestores culturais. Será que não é a falta de gestores culturais ou promotores culturais que nos faltam? Também. Nós temos muitos gestores de determinadas instituições que estão ligadas à cultura,
mas que, pronto, o seu trabalho acabou por se construir, como se diz, faz fazendo, né? Uhum. Que acabaram por se tornar, digamos, gestores que, em alguns pontos, é por experiência e por formação. E isso acaba por ser, se calhar, acaba por ser um perigo muito. Quando se é apenas por experiência, acaba por se dar a questão da atualização e do upgrade a nível de técnicas, a nível de informação, a nível de conhecimento, acaba por ficar. E até o momento, nós não temos, digamos, a nível acadêmico, a nível escolar, instituições voltadas para a formação de gestores culturais, especificamente. Nesse quesito, acho que acaba por ter uma debilidade. Aí concordo com a ideia de... Mas logo nesse ponto de vista, quer dizer que todas as ações que se possa planificar até para o upgrade podem ficar afetadas, aquelas de curto prazo, médio prazo. Eu sei que as ações devem ser a longo prazo no setor da cultura, mas isso também que é o capital humano. Tu, na condição de alguém que está no ramo, e não só, tu estiveste no setor privado, ainda tens um dinamismo muito grande no setor privado empresarial, no setor produtivo também, tens uma visão própria, artístico e de professor. Na tua opinião, eu como Estado, nós precisamos de voltar a tornar a cultura um fator importante para Angola, a curto prazo. Uhum. Porque senão vamos continuar a planificar erradamente e ignorar um setor. Como é que nós podíamos incentivar isso? Bom, o primeiro passo que eu acho que poderia-se fazer, digamos, vamos imaginar, né? O Wilson, presidente de Angola. Né? O Wilson, presidente de Angola. E eu vou dar o meu input, vou dar a minha opinião. O primeiro passo, se calhar, que podíamos fazer era fazer um diagnóstico do que é que nós temos. Do que é que nós temos a nível de infraestruturas, por exemplo, a nível nacional, né? Ou se não fosse nacional, podia-se dividir por regiões que acabariam por aglomerar determinadas províncias, 3, 4 províncias. Faríamos um diagnóstico geral a nível destes setores culturais do que é que nós, de concreto, temos. Infraestruturas, recursos humanos. É isso que nós temos. O que é que nós temos a nível de património? Temos a nível de património é X e Y. Tanto faz se for património material ou imaterial. Mas o que nós temos nessas instituições, né? Nós temos aí Y, X. Então, dos recursos humanos, aí entraria a questão que nós falávamos anteriormente, que é a questão da formação. Quando falávamos de alguns vícios de mercado, estaríamos também, por alguns pontos, nos vícios que traz a questão de apenas trabalhar. Desculpa, Rómulo, não conseguimos ouvir, veio com corte. Os vícios. Quando falávamos um bocadinho, por exemplo, na questão de vícios do mercado, nesse contexto aqui, digamos, se fizéssemos uma análise por nível de recursos humanos, entraríamos para o campo que eu chamaria de vícios de experiência. Ou seja, eu estou lá no Namíbia, no Conhe, tenho um centro cultural, eu estou há 20 anos naquele setor cultural, naquele centro cultural, e, portanto, nunca sofri nenhum tipo de formação em termos de atualização, nem nada. O que vai acontecer é que acaba por ter, e isso mesmo eu digo por experiência, alguma resistência por parte desse pessoal em se mostrar disponível, em se mostrar aberto para aprender e praticar técnicas. Evoluir. Então, isto seria um handicap, se calhar, que é para essa modificação a curto prazo. Esse curto prazo, podemos estar a falar aí coisa de um ano e meio, por exemplo, né? Um ano e meio. Após esse processo de diagnóstico completo, em termos de infraestruturas, em termos de património, teria-se mobilizar a questão da formação para quem estivesse disponível, digamos, para
sofrer atualizações em termos de conhecimento ou a troca dos gestores principais de determinadas. Portanto, e depois disso aí podia-se tratar podia-se fazer uma estratégia digamos, não seria de manutenção, mas de reconstrução, de reequipamento, tendo claro a disponibilidade financeira dessas instituições e a posterior uma estratégia de marketing e divulgação. O que acontece é que em outros países, por exemplo, a experiência de Portugal e do Brasil, determinadas instituições culturais, quase tudo é pago. Quase tudo é pago. É uma taxa simbólica, não são valores, mas acaba por ser uma taxa para a própria manutenção da instituição. E nós tivemos informado em muitos lugares aqui ser gratuito, as entradas serem gratuitas. Então teria que se fazer uma troca, digamos assim, paulatinamente, né? Que é para ir acostumando a população. Do mindset. Pronto, a entrada ali era gratuita, mas agora 50 kwanzas, 80 kwanzas, alguma coisa assim. Era para ir criando um outro tipo de mentalidade para o consumo de determinados produtos culturais. Bom, e eu acho que só mesmo depois de se consolidar essas instituições que já existem e estão deficitárias e estão em precariedade, só após esse trabalho é que seria pensar em novas instituições, que não é o caso, por exemplo, do que eu tenho no PDN, que é X Casas da Cultura e Centros Culturais daqui a X anos, até 2022. Não é um pensamento, não é um pensamento realista, digamos assim. Eu acho que... Bom, desculpa cortar-te, né? Só resumindo um bocadinho, a pergunta que te fiz foi sobre uma estratégia clara, curto e médio prazo. Tem 3 pontos aqui fundamentais que tu mencionaste, que é o diagnóstico. Eu não sei se quando o PND foi elaborado, sei se tiveram em conta isso. Ao meu ver, mesmo que tiverem, não faz muito sentido, porque em gestão tu não vais abrir algo quando tu sabes que já tens 5 casas que não funcionam. Se não funcionam, tu vais abrir mais 5, não me faz muito sentido. Não faz muito sentido. Neste diagnóstico nacional, vamos falar de Estratégia Nacional de Diagnóstico da Cultura, daria essa opinião de se criar, era o recursos humanos, ver como é que estamos em termos de recursos humanos, infraestruturas, quantas temos, como é que estão, quais podem ser aproveitadas. Exato. E património. Depois vamos para o segundo ponto, que é a formação. E aqui, se calhar, deverá existir um programa nacional de formação cultural. Exato. Se calhar, nas várias vertentes. E a terceira seria ver, a posterior, a longo prazo, a inovação de novas instituições, agregando esta nova realidade que nós estamos, que é as tecnologias de informação. Né? Nós estamos num mundo global, interligado, e percebi. Mas aqui preocupa-me um outro fator. Há pessoas que fazem isso há mais de 20 anos. Claro, não se atualizaram devido à conjuntura, à falta de incentivo do Estado. Muitos estão agora, nem têm reforma, porque nunca descontaram, os fazedores de cultura, e precisam de apoios de pessoas privadas. E aqueles que estão no ativo, será que vão querer largar a posição que têm nas zonas, nos municípios, nas províncias, para um novo input, um novo sangue? Tendo sacrificado mais de 20 anos. É mesmo essa é uma situação delicada e eu acho que requer. Eu acho que, na verdade, o segredo de um grande gestor, Wilson, é saber gerir pessoas e saber gerir, essencialmente, conflitos. Porque tudo o resto dá sempre um jeito, né? Dentro das técnicas e ferramentas próprias do serviço de gestão. Mas gerir pessoas e gerir conflitos é um processo complexo, muito complicado. Principalmente quando estamos a falar com emoções, as pessoas que levam uma vida a dedicar-se a uma causa e de repente vem o Wilson e diz: se não fizeres isso, vais ter que largar a posta.
E com as limitações que nós sabemos que nós temos a todos os níveis, acaba por ser um bocadinho complicado. Eu acredito que, dependendo essencialmente da qualidade do gestor, de topo, no caso da pasta ministerial, é possível fazer esse trabalho. O Wilson sabe que nós temos um respeito, digamos, pela hierarquia, e é mesmo cultural, é nosso, os africanos, é muito grande. Quer dizer, respeitar o grau máximo, né? Então, dependendo da capacidade e do humanismo do detentor dessa pasta, determinada pasta. Alô? Wilson? A net está um bocadinho lenta. Não, deixei de te ouvir. A bateria até que está... Deixa-me só ligar aqui o carregador. Tá. Ok. Ias a falar, eu ia pôr aqui uma coisa que ia ajudar um bocadinho. Já falamos da flexibilidade de um gestor, concordo contigo, um gestor tem que gerir pessoas e conflitos, é a coisa mais importante de qualquer gestor, qualquer pessoa que lidera equipas. Mas eu agora tive Estás a ouvir? Consegues ouvir? Dar um copo d'água, é? Vai lá. Vai lá. Pessoal, nós estamos a falar um bocadinho da cultura e diversificação da economia com o Rómulo. O Rómulo é professor do Instituto de Arte de Angola, também é artista, é pintor, e tocou aqui em aspectos muito importantes sobre o fator da cultura, né? Eu perguntei-lhe sobre, a curto prazo, o que é que ele faria pela cultura, e ele dividiu muito rapidamente em 3 aspectos, que é o diagnóstico, o segundo, a formação, e depois novas ideias. O previsto era 1 hora, mas falar da cultura numa hora nunca será o suficiente. Como eu agora estava aqui a ver o orçamento, um artigo feito pelo Carlos Rosado, economista, e fiquei estupefacto, né? E até assustado, que esse mega ministério, que não deixa de ser um mega ministério, que é cultura, ambiente e turismo, tem quase só 29 milhões, de um orçamento de 29 milhões, né? Se calhar, ou tem uma cota baixa, eu vejo aqui 29, mas não tem, mas acho que é uma cota baixa. Não será que isso também é um reflexo da posição do Estado para com a cultura? E se calhar o Estado não vê a cultura como um motor para a contribuição na diversificação da economia, porque sim, a diversificação não é só agricultura, tem vários segmentos que compõem. Não será que o Estado também negligencia, e se calhar isso é um reflexo não vou dizer proatividade do setor ou dos gestores, mas se calhar do Estado, a visão do Estado como um fator importante? Eu acho que há, e já falava uma coisa sobre isso, há mesmo, e eu não consegui identificar, na verdade, vamos chamar, se é um desinteresse, se é falta de prioridade, ou por questões econômicas, não sei. O setor da cultura, eu vou dizer aqui alguns países, mas esse setor cultural está sempre atrelado ao turismo. E para darmos aqui uma diferença, tem muito no turismo e tenta mudar as políticas do setor da hotelaria e do turismo. O setor do turismo acaba por ter como setor principal, primeiro, a cultura, em segundo lugar, questões ligadas ao ambiente e natureza, e em terceiro lugar, as econômicas. Mas esses 3 setores acabam por estar interligados aí o pacote que atrai todos os turistas. Países, por exemplo, como França, Espanha, Croácia, são países que têm o próprio Brasil tem um contributo muito grande do setor
cultural e especialmente do turismo cultural no PIB, né? Uhum. De cada um desses países. O que eu acho é que não há uma conscientização concreta e clara por parte dos nossos governantes, do nosso governo, de forma geral, do Estado, sobre como é que a cultura e todo o setor cultural, de forma geral, poderia ajudar a alavancar, digamos assim, não ir alavancar, ajudar a alavancar essa diversificação da economia. Por exemplo, o próprio impacto no consumo de determinados produtos depende do contexto cultural daquele país, não é? Depende de como de determinado. Então, acho que, sobretudo, acaba por ser algum negligenciamento, como Wilson fazia na pergunta, e até alguma falta de. Mas pensando no quesito de não ter conhecimento. Eu não chegaria ao ponto de dizer que, ignorando, digamos, a parte da cultura, mas eu acredito que é não ter o conhecimento de como esse setor poderia ou deveria ser que é para ajudar nesse desenvolvimento. Brilhante. Rómulo, eu acho que estamos a 2 horas, a caminho de 2 horas. Vê-se que o tempo nunca é suficiente, principalmente para um aspecto que eu acho muito importante e que nós no CEP tivemos sempre preocupados, desde a nossa Happy Hours, em promover este segmento, razão pela qual criamos o CEPART, que é uma área que está aberta para os artistas participarem, fazerem demonstrações da sua arte, galeria, sem custos iniciais, pois é o nosso pequeno contributo. Claro, nós queremos a posterior que as pessoas tenham. Rómulo, de forma assim a fecharmos, salvo tenhas algo, quais são as tuas recomendações para esta nossa nova Angola, essa nova dinâmica? E até diretamente uma mensagem que mandas para o nosso executivo, né? Como artista, como professor, como cidadão, que é o mais importante, porque a nossa Angola deve superar interesses pessoais, concordo. Qual é a mensagem que mandas? Bom, o que eu diria assim de concreto é que houvesse uma maior proximidade, uma maior empatia, de forma geral, de quem nos lidera. Não é um presidente, não é um ministro, são todos que estão em cargos de topo e que gerem o país. Eu acho que é necessário que haja maior proximidade entre os governantes e os governados. Precisamos sentir. Eu acho que precisa-se conhecer de facto o que é que a população passa, o que é que a população precisa. Tanto faz, seja do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Nesse quesito não interessaria. Interessaria mesmo é que vivenciasse a partir de cima a realidade do cidadão angolano, a realidade do dia a dia. E que eu acho que a partir desse pensamento é que pode ter uma ideia dos impactos que têm as políticas que são produzidas no país, né? Porque de nada me interessa, sinceramente, Wilson, de nada me interessa, digamos, vamos supor que fundissem os ministérios, hoje nós tínhamos 5 ministérios. Se essa ação não tem impacto direto, pode não ser na vivência do cidadão, pode ser determinada questão que não vai precisar, vai estar flexibilizado. Se não há uma mudança que se encontra na vida do cidadão com as ações que são produzidas, não estamos a fazer nada. Não estamos a fazer nada. Podemos produzir as 1.500 políticas, 1.500 leis, volta e meia, hoje no jornal, que há um financiamento daqui,
há uma linha de crédito dali, há alguma coisa para se apoiar projetos aqui, mas nós não vemos nada concreto, não vemos mudança, não vemos solução. Essa mudança... Pelo contrário, é verdade. Não, concordo. Então, eu acho que essa mudança, essa evolução, do meu ponto de vista, não é ver criada mais uma comissão, não é ver criada uma empresa pública X, é ver que, de repente, por exemplo, eu vejo muitas crianças na rua e, de repente, só ver as crianças com bata, né? Ver as crianças com bata a irem para a escola, não interessa, mas haver uma mudança da atividade. E nós não pedimos isso, enquanto cidadãos, não pedimos isso do dia para a noite. Sabemos que determinadas ações requerem o seu tempo para poderem ter o efeito desejado. Mas o que pedimos é que realmente, principalmente, digamos, para esse setor cultural, porque, como eu já disse antes, todos os recursos terminam. A cultura não termina. Nós vamos estar sempre aqui. Principalmente para esse setor cultural, é um setor bastante sensível. Acredito que este é dos setores que é o nosso bilhete de identidade, nos identifica enquanto angolanos, né? Exatamente. Em qualquer lugar que nós formos, esse é o bilhete de identidade, que vai nos mostrar para o mundo. Então, esse setor precisa ter alguma sensibilidade, porque o setor, a longo prazo, determina personalidades dos angolanos, as características dos angolanos, porque é aqui onde nós crescemos. Então, precisa ter uma atenção particular com esse setor. Mas eu acredito que com a força nova que vem aí, vai haver mudanças. Bom, eu acho que sim. Preocupa muito o fator do nepotismo. Muito obrigado por dar-nos essa lição. Saio mais convencido sobre a importância da cultura, de facto. Obrigado. Sei que o Estado tem muito que caminhar ainda, muito que caminhar. Eu acho que é um privilégio de todos nós. Eu acho que esse é o papel que cada cidadão deve fazer. Independentemente de criticarmos, eu acho que o nosso foco deve ser sempre na solução. Nós somos um povo crítico por natureza, mas devemos nos focar na solução. Razão porque eu queria ter este contacto, essa aprendizagem contigo, e para poder passar a mensagem, para mostrar ao mundo que sim, nós temos quadros, contrariamente ao que se pensa. Nós temos pessoas capazes de agregarem valor para o nosso país e tornar Angola o verdadeiro símbolo a nível do mundo, porque eu vejo Angola como o melhor país do mundo. Não há meio, nenhuma medida, e eu acho que todo cidadão deve o ver. Rómulo, as pessoas podem te contactar pelo Instagram, os teus contactos. Este vídeo vai estar no Instagram e também vai estar no YouTube. Ia-te lançar um desafio que, se calhar, a posterior vou combinar contigo fazer um vídeo para ser publicado também no YouTube, mais editado, a falar sobre principalmente estes três pilares, que eu acho que é fundamental: o diagnóstico, a avaliação dos recursos humanos, a avaliação da infraestrutura, o património, a formação, e depois, a posterior, um plano a longo prazo. Eu acho que é isto que Angola precisa. Muito obrigado mesmo, Rómulo, pelas tuas 2 horas. Eu agradeço mesmo muito, e tu sabes do fundo do coração. Eu adoro. Somos uns idiotas e queremos mudar a nossa Angola. Então, é verdade. Vamos para aí para frente. É verdade, Wilson. Eu que agradeço. Um forte abraço. Deixa aí o teu contacto, Rómulo. Faz favor. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver. Contato telefônico. Para quem precisar. Coloquei até o contato. Pois. E pelo Instagram. Bom, pessoal, eu vou ler. O contacto do Instagram do Rómulo é Rómulo_Rosarde, acaba com D. O contacto telefónico está aí, mas eu vou mencionar, é o 93 18 70 303. 931 87 0303. É de Angola. Ponham sempre o código, que é
mais 2, 244. 4, 4. Portanto, pessoal, vamos levar a cultura, vamos levar a cultura, faz parte de nós, está entre nós, a cultura vai existir sempre, é como Angola, Angola vai existir e a cultura tem que existir. Não vamos deixar a nossa cultura morrer. Rómulo, ultimamente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, eu. Tens mais alguma coisa para dizer? Não, já não tenho nada a dizer. Eu só ia pedir aos nossos colegas, participantes, a quem está nos ver, eu acho que cada um tem um papel a desempenhar nessa questão da valorização da cultura, né? Principalmente do respeito ao produto artístico que é desenvolvido pelos artistas e por todo aquele que intervém na área da cultura, porque é só para lembrar que grande parte que nos mantém nessa quarentena são produtos artísticos, né? São filmes, ou são novelas, ou são livros, ou é música. É verdade. Senão já estava a mandar com as cabeças na parede. Então, pronto, é só que precisamos valorizar, né? E ajudar os artistas nesse quesito. Ok, muito obrigado, Romulo. Pessoal, o App Life vai se realizar todos os sábados. Se mandarem mensagem, eu vou convidar outra vez o Romulo, se calhar, para uma outra sessão, mas se calhar segmentar a cultura. Como é um tema tão grande, se calhar segmentarmos um bocadinho sobre a arte plástica, o setor do teatro, a música, irmos segmentando, porque é um tema muito amplo. Portanto, muito obrigado a todos, obrigado, Romulo. E juntos e unidos vamos mais fortes. E melhor, juntos e unidos em casa vamos mais fortes. Cuidem de vocês. Vamos superar esse maldito vírus, né? Que assola o mundo e o nosso país. Yeah. Um abraço, Rom. Abraço, Wilson.